Nossa próxima história você conheceu aqui no Domingo Espetacular, mas hoje ela ganha um capítulo exclusivo. Roberto Cabrini fica frente a frente com um empresário condenado a 16 anos de cadeia por matar o próprio irmão. Matteo Petriccioni fala pela primeira vez, 4 anos depois de assassinar Marcelo dentro da concessionária de carros de luxo da família deles. Revelações de uma festa de final de ano que acabou em tragédia. Agora, o que levou Matteo a descarregar essa arma contra o irmão, hein? Por quê? Essa é a grande reportagem de hoje. A última noite dos dois irmãos. Exclusivo. A longa noite dos dois irmãos. Como é que você define a noite de 23 de dezembro de 2017? Foi um dia que eu gostaria de ter apagado, não ter passado por ele, não ter saído da cama. Marcelo e Matteo. Eles eram sócios, ricos e unidos. Você amava o Marcelo? Demais. Ele, grande parte da minha vida mais novo, era como se fosse um ídolo. Ou eram aparências? Você tinha inveja do seu irmão? O silêncio quebrado. Olha, eu não me recordo de ter tido uma briga feia assim, cara. Não tem... não teve momentos assim. Tempo de revelações. Qual o maior defeito dele? É o controlador, ele era muito controlador. As coisas quando saíam do controle, ele ficava meio aborrecido, assim. O empresário que matou o próprio irmão. E quem ama mata o próprio ídolo? Como penetrar nas profundezas da mente de Matteo Petriccioni. Matteo, o que chama muita atenção no ocorrido, no assassinato do seu irmão, é o fato de que você disparou a primeira vez. Mas não foi só a primeira vez. Foram outros 5 tiros. Os outros 5 tiros aconteceram com seu irmão caído. Ou seja, você teve tempo para desistir daquilo. E, no entanto, você executou o seu irmão. Por quê? Me pergunto por que a arma estava ali. Por que eu dei continuidade em participar da festa. Infelizmente, eu não consigo voltar atrás. Razão versus emoção. Digo isso, tem um botão que aperta. Você sabe que botão que apertou esse? 6 tiros. E os últimos momentos de um homem. O desafio das perguntas contundentes. Você matou por dinheiro? Que dinheiro? Qual é meu ganho? Pode ter sido uma questão profissional, uma questão pessoal, uma questão de traição. Que tipo de traição? A pergunta é para você. Matteo, o que é que você deve a essa pessoa aqui? As reações diante da principal acusadora. Se foi um acidente, como todo mundo fala pra mim, você ajuda. Ele deu 6 tiros e saiu andando. Olhando nos meus olhos, você realmente não se recorda disso? Você premeditou a morte do seu irmão? De jeito nenhum. Por quê? É a pergunta que você se faz. Como desvendar esse enigma? Você foi covarde? Olha... Posso ter sido covarde, sim. Uma noite devastadora, confrontada em um encontro. Matteo, como vai? Suas expressões contam muito de sua vida atual. Crime que destrói uma família da alta sociedade paulistana. Matteo, quando você acorda e se olha no espelho, que tipo de pessoa você enxerga? Quem é, de fato, o Matteo Petriccioni? Cara, eu sou um ser humano como qualquer outro, né?
tenho família, tenho trabalho, mas hoje eu carrego o peso de coisas que eu nunca imaginei carregar na minha vida, né? Você tem a sua consciência tranquila? Olha, não tem como, né? Todo dia vem a memória, né? Não passa-se um dia sem eu estar sem o meu irmão. Voltamos no tempo para a noite do assassinato. Estamos no local dos acontecimentos. Esta concessionária de carros de luxo no bairro de Casa Verde, em São Paulo. Era época de Natal, noite de 22 para 23 de dezembro de 2017. A família Petricioni, proprietária do estabelecimento, se confraternizava com funcionários e alguns clientes quando, de repente, o clima de alegria foi brutalmente interrompido. Um dos donos disparou contra o outro, ou mais precisamente, Mateu assassinou o irmão mais velho, Marcelo. A pedido da defesa, concordamos em não exibir as imagens exclusivas do circuito de segurança que foram mostradas na primeira reportagem, com a briga dos irmãos e a morte de Marcelo Petricioni. É mais por conta do meu pai, né? Mas essas imagens, você tem consciência, foram muito importantes para o julgamento. Em linhas gerais, o que existem nessas imagens? Em algum momento, ele me pega pelo colarinho ali, a gente começa a discutir. E lá, eu não sei se eu tento empurrar ele, enfim, ele começa a me dar um monte de soco, separa de novo, ele volta a me agredir, desvincula de quem estava segurando ele. E ele passa para um outro lado do pátio onde a gente estava ali, dá um tempinho, eu venho aqui e acabo acertando ele com a arma. No fim, é isso que é o fim da história, assim. Total, 6 tiros. Marcelo Petricioni, seu irmão, a quem você considerava um pai, e ainda diz que continua considerando, merecia morrer com 6 tiros? De jeito nenhum. Nem ele, eu acredito que nem ninguém. Somos seres humanos. Durante a entrevista de mais de 2 horas, Mateu reage de diferentes formas. Uma calma aparente. Silêncio. E emoção. Pela primeira vez, o empresário chora. Mateu, o que você deve a essa pessoa aqui? Perdão. Esteja onde você estiver, que Deus te acompanhe. Que a gente se encontre ainda. Não era pra nada disso acontecer. Você mereceu ser condenado por 16 anos? Não. Por quê? Não justifica nem o que ele fez, nem o que eu fiz. Mas eu não sou essa pessoa. E chega o momento de Mateu ser confrontado com as duras palavras da viúva. Do jeito que ele foi morto, não valeu nada. Tatiana Mesquita Petricioni, mãe de 3 filhos com Marcelo, os sobrinhos de Mateu. Que tipo de conclusão você tem sobre as imagens do assassinato? É bizarro. A vida não vale nada. Como é que você A vida do meu marido não valeu nada. Do jeito que ele foi morto, E como é que você explica isso?
Ela tem razão de descrever o que aconteceu como bizarro? Sim, com certeza. Chocante, bizarro, triste. Graves acusações. Por se foi um acidente, como todo mundo fala pra mim, você ajuda. Não houve essa ajuda. Não, de forma alguma. Ele deu 6 tiros. E não houve socorro. Nada, ele deu 6 tiros e saiu andando. Você premeditou a morte do seu irmão? De jeito nenhum. Como alguém premedita uma morte de uma pessoa convidando 50 pessoas para uma festa e com o pai presente? Quem premedita não faz isso na frente dos outros. Isso aí chega a julgar a inteligência humana, sabe? Mas, Mateu, um crime passional justificaria o primeiro tiro. Mas depois do primeiro, houve outros 5 tiros. 6 tiros é praticamente uma execução. Eu concordo com o que você está falando, mas não há premeditação. Eu não fiz uma emboscada, eu não planejei aquilo e tampouco eu queria aquilo. O clima é de tensão. Como você mata e acaba com uma família e não lembra? Quantas vezes ele repetiu que não se lembrava? Todas as vezes que você pergunta. Mas você teve tempo de se arrepender com o seu irmão ali caído no chão. Você poderia ter parado. O último tiro foi na cabeça. Que tecnicamente se descreve como uma execução final. Como explicar isso? Não consigo, cara. Não consigo. Mas 6 tiros é ódio demais, Mateu. Cabrini, eu não consigo te trazer para você uma história que não existe. Tipo, falar, olha, aconteceu tal coisa, ou eu quis me vingar dele por tal motivo. Os interesses financeiros teriam alguma ligação com o crime em família? O Júnior tinha 10%, Marcelo 80% e o seu Mateu outros 10%. Eles tiraram tudo de mim e dos meus filhos. Se não fosse dinheiro, qual seria? Você é esse mercenário descrito pela sua cunhada? Cara, Capaz de matar por dinheiro? de jeito nenhum. Eu não tive ganho nenhum. Eu só perdi com tudo isso. E eu perdi o principal, que é a sustentação familiar, sabe? São as bases. A pessoa que estava do meu lado todo dia. Quem me ensinou a maioria das coisas que eu sei hoje. Mais que meu pai. Nesse momento, Mateu também culpa o irmão de causar essa tragédia. Ou pelo menos iniciá-la. Um dos 2 causadores da história sou eu. Por que um dos 2 causadores? Só para eu entender. Eu e o Marcelo. Puxa, mas você o matou. Acho que isso suplanta tudo, não é? Teve um início. Se me largassem dormindo lá, por exemplo, não tinha acontecido isso. Você amava o Marcelo? Demais. Com sinceridade? Demais. Ele, grande parte da minha vida mais novo, era como se fosse um ídolo. Não inveja. Muito pelo contrário. E quem ama mata o próprio ídolo? Não. Com certeza não. Peço perdão a todos, um por um. Principalmente a minha cunhada, que disse que eu nunca pedi desculpa para ela. Tatiana, você seria capaz de perdoar o Mateu Júnior? Não. Quem perdoa é Deus. Eu não. E peço desculpa aos meus sobrinhos, que não vão poder mais ter o pai perto. Não vão conseguir conviver, quem sabe, um dia comigo. Você espera o perdão deles? Sim. Há quanto tempo você sabia que seu pai tinha uma arma? Se sentindo pressionado, você conseguiu lembrar que seu pai tinha uma arma. Muito detalhado. Desculpe a pergunta, mas você não se lembra ou é conveniente dizer que não se lembra? Nesse momento, você está projetando a imagem de um homem calmo, equilibrado. Mas como esse homem calmo, equilibrado, é capaz de atirar 6 vezes contra o próprio irmão? Assassinar alguém é muito difícil. Assassinar o próprio irmão é uma das piores tragédias que
pode existir na vida de um ser humano. O que ele fez de tão grave, uma ira dessa natureza? Algo ele descobriu. O que ele descobriu? Estamos em 2022, isso foi em 2017, mais de 4 anos. Você ainda não obteve essa resposta? É justo classificar uma pessoa que atira 6 vezes contra o próprio irmão de monstro? As respostas hoje, no Câmera Record.